Bom, pessoal, vamos continuar agora com o nosso curso. Essa é a nossa sétima aula, quarta parte de Direitos Individuais da Criança e Adolescente. Hoje a gente trata sobre direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Gente, a gente precisa lembrar de nosso começo do curso, onde eu falei que a criança está numa situação de vulnerabilidade profunda. E isso reflete justamente nesse direito. Gente, se a criança ela não tem acesso à educação, ao esporte, ao lazer e à cultura, ela não vai se desenvolver bem. Ela não vai chegar a uma vida adulta e ter uma cidadania, ter um trabalho, certo? Muitos trabalhos exigem ensino médio, ensino fundamental. Gente, a gente precisa lembrar que o Estado ele precisa assegurar algumas coisas para a criança. Ela precisa ter uma condição de acesso e permanência na escola. Precisa ser uma igualdade, gente. Então, a criança ela precisa não só de ter uma quantidade de escola, mas ela precisa também ter um acesso. E esse acesso, ele precisa ser permanente. A permanência ela precisa de merendas e transporte. A criança ela precisa chegar ao local de sua escola. E ela precisa de uma merenda justamente porque uma criança de baixa renda não teve merenda, ela não vai para a escola. Os pais não têm condições de mandar uma refeição específica para esse aluno para ele estudar. Então, nesse caso, criança sem merenda é criança fora da escola. Ela também deve ser respeitada pelos seus educadores. Esse respeito pelos seus educadores, ele precisa ser físico e moral. Ela deve ser respeitada tanto de modo físico quanto moral. Lembre-se da lei da palmada. Ela vem justamente para inserir isso, a evitar castigos escolares, certo, gente? Também a criança ela tem que ter o direito de contestar avaliações. Essas avaliações contestadas são aquelas que o professor normalmente tem uma perseguição com o aluno. Nesse caso, ele pode contestar não só para a escola, mas como para instâncias superiores, caso seja necessário. Gente, as crianças também têm direito de organização e de se participar de entidades estudantis. É para isso que a gente tem a UNE, a União Nacional dos Estudantes, as escolas especificamente têm grêmios estudantis e DCEs, certo? Por fim, a gente tem que lembrar que o acesso à escola deve ser gratuito e próximo de sua residência. Mas o próximo de sua residência não quer dizer que isso seja uma grande obrigação. Caso não tenha próximo de sua residência, o Estado deve fornecer o transporte para essa criança, certo, gente? Agora a gente passa para algumas políticas públicas que vão aprofundar essas que a gente já falou, certo, gente? Vamos agora aqui para o slide. Gente, lembre-se que nesse caso é o ensino fundamental. Esse ensino fundamental que eu estou falando aqui, isso especificamente pode ser cobrado em concurso. Lembre-se que às vezes a banca ela faz jogo com as palavras, certo? O ensino fundamental ele tem que ser obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade regular. É aquelas pessoas que teve evasão escolar, mas ainda são crianças e adolescentes, e vão seguir posteriormente, certo? Gente, se o ensino fundamental ele era obrigatório e gratuito, o ensino médio ele é progressivamente obrigatório e gratuito. Se em algum canto ainda não tem um ensino médio, ele deve ser fornecido posteriormente, ele deve fazer com que seja fornecido. Agora, o Estado ele não vai ser responsabilizado se nesse local não tiver o ensino médio. Gente, a gente também tem dentro das escolas a necessidade de um atendimento educacional especializado, não só para crianças com deficiências auditivas, deficiências motoras, certo? Mas também para crianças com deficiências mentais. Daí precisa de professores especializados para isso, certo? Gente, lembre-se da alteração que eu falei para vocês, o atendimento em creches para escolas de crianças de 0 a 5 anos de idade. Até 2016 era de 0 a 6, certo? Isso pode ser cobrado em concurso, sim, especificamente por ter uma mudança.
e essa mudança é uma pegadinha, certo? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Oferta de ensino noturno regular. Essa oferta de ensino noturno regular ele serve não só para o adolescente trabalhador, ele serve também para as pessoas que já estão na idade adulta, já trabalham, já possuem uma família e querem terminar seu ensino. E esse ensino noturno é justamente para isso, certo? O atendimento no ensino fundamental em programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A criança, elas mais pobres, elas precisam de um material didático para poderem estudar. E o Estado precisa fornecer isso, certo, gente? Então, gente, agora a gente passa para as anotações antes de terminar nossa aula. Passar para as questões, certo? Bom, vocês têm que se lembrar que a obrigatoriedade que eu já falei do ensino, ela é uma obrigatoriedade de fornecimento. A criança não é obrigada a ir. Agora, tendo muitas faltas injustificadas, aí a gente vai ter talvez alguma responsabilidade para os pais, certo, gente? Os pais eles são obrigados a zelar para a criança ir e a matricular a criança, certo? Eles não podem não matricular a criança. Isso, se houver, vai para o conselho tutelar e os pais podem ser responsabilizados por isso, certo? Agora, os dirigentes das escolas, elas precisam também notar as suas crianças. Lembre-se que as crianças que sofrem maus tratos, às vezes aparece isso fisicamente, né, com ronchas, com hematomas, com pancadas, certo? Mas também, algumas crianças de mais tenra idade, elas tendem a fazer isso em desenhos. Elas tendem a demonstrar os seus abusos em desenhos. Então, o professor ele tem que estar atento a isso, certo? Ou quando há reiteradas faltas. Gente, tudo bem, pode ser que a criança esteja em depressão, pode ser que a criança esteja sofrendo bullying. Mas, às vezes, os pais estão obrigando a criança a trabalhar, a pedir dinheiro na rua, a vender coisa na rua, certo? Esse tipo de atitude pode gerar, sim, a perda do poder familiar, certo? Ou a criança ter elevado o nível de repetência, a criança ter repetido 3, 4 vezes um ensino fundamental, por exemplo, uma quinta, quarta série, certo? A gente tem que ver isso. Bom, agora vamos passar para a questão para a gente finalizar essa aula, certo, gente? Com relação ao disposto na Lei Federal 8.096, nosso ECA, da informação, cultura, esporte, lazer, diversões e espetáculos, marque a alternativa incorreta. Toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Gente, isso de faixa etária eu vou falar para vocês um pouquinho mais na frente, mas está correto. Os responsáveis por estabelecimento que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casas de jogos, assim entendidas, as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação ao público. Isso está correto. As revistas e publicações contendo material impróprio e inadequado para criança, adolescentes deverão ser comercializados em embalagens lacradas, porém sem a advertência do conteúdo. É isso que está errado, gente. Certo? A advertência do conteúdo, como a gente vai ver, ela é necessária. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Está correta essa também. Gente, então temos a letra C, a resposta errada. Lembre-se que às vezes a banca ela pode cobrar alternativa incorreta. Tome cuidado com se é correto ou incorreto, certo, gente? Vamos para a próxima aula, então.